Deus, obrigada por mais esse dia, obrigada por mais essa aula, Te pela louvamos, oportunidade que nós estamos aqui de aprender mais de Ti. Bendito é o Deus, Senhor. eu peço para que o Senhor conduza essa aula, Amém. use o meu Pai para que Ele possa falar com a gente, abra os nossos Santo corações, abra os nossos Em nome de ouvidos, Jesus. em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Então hoje, igreja, a gente vai terminar o capítulo 1, o livro de 1 Reis, e vamos entrar no segundo. Faltou só um pedacinho, né, da aula passada. A gente tinha visto, né, no capítulo, no verso 14 do capítulo 19, que Elias tinha dito para Deus, né, ele estava preocupado que o nome de Deus não estava sendo glorificado, né? E ele estava falando, né, que os filhos de Israel tinham deixado a aliança, derrubando os altares, matado os profetas, tal. Só fiquei eu, ele falou, né? E estão querendo tirar minha vida. Então, assim, por mais que ele estava preocupado, né, Deus até aceitou outro profeta, Eliseu, naquele falou, vai lá, unge Jeú, filho de Nessi, como rei, e Eliseu, filho de Safate, como profeta em seu lugar. Ele aceitou a aposentadoria, né, dele. Só que mais para frente ele fala assim, ó, também conservei em Israel 7.000, né, todos. Então, assim, às vezes a gente fica desanimado, achando, poxa vida, né, olhando assim o que está acontecendo com as igrejas, com os cristãos aí, né, mas Deus sempre mantém um remanescente, né, então você vê, aqui ele estava falando assim, só fiquei eu, ele estava com esse sentimento, e na verdade falou assim, ó, em Israel tem 7.000, não tinha entendido. 7.000 joelhos que não se dobraram, né, então assim, eu creio, eu não quero fazer disso doutrina, né, igreja, assim, mas eu creio mesmo que em todo lugar Deus vai manter um remanescente, sabe? Você não vai ter nunca um lugar que você fala assim, poxa, eu não vou conseguir congregar, eu não vou ser sozinho. Não vai existir isso, sabe? Nem que você comece algo, então, com outros irmãos piedosos para que tenha esse lugar, mas sempre vai haver, né? Então a gente tem que descansar nisso, né? Fazendo o nosso melhor, mas sabendo que Deus, né? Porque ele fala assim, também conservei em Israel, é Deus, 7.000, né? Então Deus cuida de todas as coisas. Aí depois tem aquela história, que é até famosa, né, da vinha de Nabote, né? Porque o rei Acabe, ele cobiçava a vinha de Nabote, e Nabote não queria vender, era a vinha dele, né? Ele gostava da vinha. E aí a esposa dele, né, Jezabel, que era bem perversa, né? Planejou matar Nabote para ficar com a vinha, né? E aí Eliseu vai lá e fala com Acabe. Ele diz assim, ó, você é o homem que Deus vai julgar por ter matado Nabote. Então assim, olha a ousadia, né? Que era o rei, você chegar perante o rei, né? Que uma palavra do rei ele matava quem ele quisesse, né? E Eliseu vai lá e fala, ó, você é o homem que Deus vai julgar por ter matado Nabote, assim, tipo, não interessa que tua esposa aqui está tramando, vai julgar você, exato, então é ali, né, então Eliseu não tinha medo dos homens, né, ele enfrentava, e aí a gente vai no verso 27 até o 29, Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: Você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Então aqui mais uma vez a gente aprende, né, como Deus valoriza assim a humildade, a sinceridade e o quebrantamento, né? Mesmo o Acabe sendo bem ímpio, né, ele viu que no final ele se quebrantou, ele rasgou as roupas, se cobriu com um saco de pano, jejuou, né? E ficou andando cabisbaixo. Ele se entristeceu pelo que ele tinha feito. Então o Senhor valoriza essas coisas, né? Quando a gente é sincero de coração, mesmo a gente errando, quando Ele acha no nosso coração esse quebrantamento, né?
ele valoriza. Por isso é assim que nos dias dele, né, passou para os dias dos filhos o juízo que viria, né? E aí lá no capítulo 22, narra que Josafá se juntou com Acabe numa batalha e quase perdeu a vida, né? Mesmo um profeta lá, Micaías, né, que veio e disse que todos esses falsos profetas estavam dizendo era errado, o Senhor diz que você não devia ir nessa batalha, ele falou, né? Então eles prenderam Acabe e Acabe acabou morto, né? E aí, como diz a história, os cães acabaram lambendo o sangue dele e tal. Então, assim, esse livro de Reis começa com Davi, né, governando um Israel unido, né, forte, e termina um reino dividido, né, nem os Shabares estavam cumprindo mais, estava conturbado, tal, não estavam mais ouvindo os profetas, né, e isso ensina a gente que isso tem sido história de muitas igrejas hoje, né, a gente precisa aprender com as escrituras, né, que às vezes até começa bem e depois, né, vira uma confusão aí. Então, e se Deus continuar podendo contar com os verdadeiros profetas, essas coisas sempre podem mudar, né? E hoje a profecia, né, é você declarar a palavra para o povo de Deus, porque assim o cânon, né, tá fechado. Então assim, sempre que eu falo alguma coisa da palavra, né, que é a verdade, que é a palavra de Deus, eu entendo aquilo e eu ainda não vivo, aquilo para mim é uma profecia. Porque eu posso viver aquilo, é a palavra de Deus. Então é uma palavra profética para a gente, sabe? Eu entendi uma coisa da palavra de Deus, mas eu ainda estou longe. Então assim, poxa, mas então é uma palavra profética para eu viver. E é. Então os verdadeiros profetas hoje são aqueles que não se dobram ao mundo, né, à cultura, à pressão da sociedade e se mantêm firme na palavra de Deus, ajudando o povo de Deus a andar nela. A maior profecia que a gente pode ouvir é a palavra de Deus, e a maior profecia que a gente pode ver realizada é a gente se tornar aquilo. Ela se cumprir em nós. Se cumprir daí nós. Ela se cumprir em nós. Então assim, aquilo eu não vivia, hoje eu já vivo. Aí o Senhor é tão bom que Ele fala, tá bom, agora eu vou te mostrar um pouquinho mais. Até que a gente vai de glória em glória, né, crescendo, né, naquele que nos chamou como cabeça. E aí a gente entra em 2 Reis, e nesse livro a gente vai ver aqui o final da história, né, das duas nações, esse reino dividido entre Israel e Judá. Então Israel ficou o reino do norte, que tinham 10 tribos, né? E Judá, o reino do sul. Lembram, eram 12 tribos. Aí o reino do sul eram só 2 tribos, Judá e Benjamim. Então do norte ficou com 10 e o do sul ficou só com 2 tribos. E aí esse livro vai mostrar como que os diferentes reis, né, governaram essas duas nações, porque viraram nações distintas, né? Alguns foram bons, bem poucos, né? A maioria foi muito mal, né? Quase todos foram maus em Judá, no Reino do Sul, quase todos foram ruins, né? E toda essa atividade do Reino do Norte, que eram as 10 tribos, aconteceu mais ou menos uns 730 anos antes de Cristo, que aí os assírios vieram e capturaram o Reino do Norte de Israel, né? Capturaram desse Reino do Norte, e aí a capital desse reino era a Samaria. Lembra da mulher samaritana? Então eles colocaram o pessoal deles lá, eles capturaram e colocaram o povo deles lá. E o que aconteceu? Eles se misturaram, né? Então os judeus e os samaritanos se misturaram, os costumes, né? Se casaram uns com os outros, tal, e aí formou esse povo samaritano. Por isso é que os judeus não se davam muito com eles, porque assim, eles, em tese, eles perderam a tradição do povo judeu, porque pegaram a tradição samaritana, né? Juntavam as coisas, tal. Então eles falavam que era um povo impuro, né? Porque não cumpria mais a tradição, né, do povo, tal. E aí o Reino do Sul, né, isso aconteceu com o do Norte, né, que a capital ficou Samaria. E o do Sul, uns 130 anos depois, foi capturado pelo rei lá da Babilônia, né?
E aí Babilônia era já a potência, né, mundial, depois da Síria virou a Babilônia. E aí o Reino do Sul também não aprendeu nada com a queda do Norte, também, né, começou a usar os costumes da Babilônia, né? E aí eu até botei aqui que um homem sábio, né, aprende com os erros dos outros. Isso é que a gente sabe quando os outros erram e a gente com aquele erro a gente aprende, né? E o tolo não aprende nem com o dele. Então, assim, tem 3 tipos, né, de categoria, eu creio. Assim, a pessoa que erra e aprende com o erro, esse aí é a pessoa normal, né? Eu errei e aprendi e não vou errar mais. Né? Isso, ok. Os tolos, assim, não aprendem com erro. Então, eu errei e não aprendi, continuo, né? E o sábio, aquele que nem precisa errar, que ele vê os erros dos outros e aprende, né? E a Bíblia nos ajuda nesse sentido, né? A palavra de Deus tem muito exemplo que a gente pode olhar para se tornar sábio. Por isso que na Bíblia não esconde, né? Exatamente, as mazelas, os que não é erros. legal, que é como exemplo, ó, tá vendo ali? Não faz assim. Que é uma forma de vai dar sabedoria. mal. Eu aprendo com o que aconteceu com o outro. Olha só o que ele fez e qual foi a consequência. Então eu aprendo, antes de eu fazer isso, eu já falo, não, eu já sei a consequência. Isso é sabedoria, né? Então, elas não esconde as falhas, né, dos servos de Deus, como a TT bem falou. Ela mostra bem, né, de todos os reis, né, dos profetas, de Davi principalmente, né? Então a gente pode aprender e não fazer as mesmas coisas, né? Então a gente aprende desde o jardim, como que Adão e Eva falharam com Deus, depois Caim também falhando, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? Então quando a Bíblia nos relata esses erros, é para que a gente seja sábio, né? Não é para desfazer deles, pelo contrário, é para nos ensinar, né? Então a gente aprende as lições deles, né? Ouvir dos reis, dos líderes, né? Os pontos fortes, os pontos fracos, e assim a gente vai andando em sabedoria. Então não é para a gente julgar, porque não cabe a nós. E também como assim, ó, você pode falhar também, porque você é humano, igual, né? E assim, né, TT, a gente tem que ter isso muito claro, porque quando a palavra fala assim, que o menor, né, fala que João Batista foi o maior nascido de mulher na antiga aliança, né? Não teve nenhum maior que ele, e o menor da nova aliança é maior que ele. Ou seja, a gente tem para essas questões o Espírito Santo que eles não tinham. Então, além dele nos ensinar, né, a ver essas coisas para a gente não fazer, ele ainda tem o Espírito que nos conduz a não fazer. Então a gente tem isso aí, né? Essa promessa, esse selo, né? Nós estamos fazendo aí o livro de Efésios, né? Fala muito disso, do selo do Espírito, que nos garante que a gente é nisso. Então, ou seja, a gente não pode fazer esse tipo de comparação que não é nem honesta. Tipo, mas olha, Davi traiu. Cara, é outra aliança, né? Outra aliança. Isso é para nos mostrar, porque a gente pode andar, porque eles não tinham essa promessa que no primeiro capítulo de Mateus já é dado para a gente, né? Que a Virgem dará um filho e colocará o nome de Jesus. E ele salvará o seu povo de todo pecado. Então lá eles não tinham essa promessa. Nós somos inexcusáveis, né? Exatamente, indesculpáveis, inexcusáveis. Assim, aprendizado que nós podemos obter, né? E falar que não, que nunca aprendeu, não viu. Não consigo, Hoje né? a gente, por mais que as igrejas às vezes não preguem, mas eu creio que tudo tem um propósito ali. Sempre talvez naquela igreja que as pessoas até falam mal, tem pessoas que vão ter um coração de Deus. Obviamente, em todos os lugares, né? Eu creio. Por mais não saudável que seja a igreja, o teu coração com Deus é único relacionamento, né? É que assim, eu creio que assim que Deus vai dando, né, discernimento para a gente ajudar a igreja, né, e se consertando tal, e às vezes chega um ponto que você percebe que ali não vai ter mudança e é a hora da gente sair, né? Porque nunca a gente viu assim tantas evangélicos, igrejas, mas é que veio com uma proposta de evangelho
mais branda. Então, conseguiu muitas pessoas nesse sentido. Até a época do Collor, que todo mundo ficou numa situação tão difícil, né? As pessoas foram procurar o sobrenatural ali. E isso não, você vai conseguir, Deus vai dar. Tá. Então ficou mais nesse materialismo do que tanto essa renúncia que Jesus nos diz. É isso mesmo. Por isso que, de uma certa forma, cristãos Nutelinha, né? Nutelinha, porque não entendeu a verdade ali na raiz. Mas eu creio que não foi em vão. Não, nunca é, né? Porque eu peguei essa fase, né? E eu acho que quando, assim, você quer Deus de verdade ou busca algo assim, Deus vai olhando no coração de cada um. E vai, ó, tem que sair dali, sai, vai para outra. Vai buscando crescimento. Né? Porque a gente não pode criticar. É isso mesmo, né? Tem que ter misericórdia. Igual, né? eu moro lá perto da Universal, né? 6:30 da manhã, o estacionamento lá. Assim. Lotado, né? Tem a igreja católica também do outro lado, Universal. Pessoas descendo na minha rua, do lado, fica cheio de carro. E 7 horas da manhã. E às vezes a pessoa acha que 10 horas. É cedo, né? Vou perder minha hora de sono, né? A igreja precisa rever. A judiação, a palavra aí, né? Exposta. Mas Deus é bom sempre, Deus né? é bom, gente. Tem que saber que Deus está no controle de tudo. Não é? Né? Então, no capítulo 1 aqui de 2 Reis, né? A gente vê o fim do ministério de Elias, né? Deus já tinha aceitado, né? Que era para ele ungir Eliseu, né? A gente viu isso, né? O manto, a porção dobrada, né? Tudo. E o que é interessante, só para a gente pontuar aqui, é o jeito que Deus chama, né? Os seus profetas, né? Todos eles eram muito trabalhadores, né? Assim, todo mundo que Deus chamou, a gente tem que entender como Deus opera, né? Estava muito ocupado. Então, assim, Davi foi visto, né, lutando com o leão, com os ursos ali, sozinho. Ninguém estava vendo, mas Deus estava, né? E Deus chamou, né? Aí você vai lá, Moisés, ele estava apacentando as ovelhas do sogro ali, trabalhando quando Deus chamou ele, né? E assim vai, Amós estava pastoreando quando Deus chamou. Eliseu, quando foi chamado, estava arando o campo, ele deixou todas as coisas, né? E foi quando Deus... Pedro, Tiago, João, André, estavam pescando, eram pescadores, não é? O cara estava ali. Mateus estava lá na coletoria de impostos, né? Quando Deus chamou. A gente nunca vê na Bíblia Deus chamando o desocupado, o preguiçoso, sabe? Aquele que não está fazendo nada. Já que não está fazendo nada, vem trabalhar para mim. Então, a gente tem que entender essas coisas, né? Paulo, então, meu Deus. Exato, né? Perseguidor da igreja, dos caminhos, né? Então, assim, nunca vai ser assim, já que não está fazendo nada, vem me servir, né? Então, assim, servir a Deus nunca é porque eu estou sem opção, é pelo contrário, né? Isso a gente vê tanto na antiga aliança como na nova, né? Deus sempre chama aquele que já está trabalhando, está envolvido, né, no trabalho, na sua área, né? Eu creio assim que Deus já está vendo a nossa fidelidade no que a gente está fazendo. Responsabilidade. Né? Exato. Deixa eu ver o nível de responsabilidade dele, né? A fidelidade, o caráter, né? Então assim, ele vai ver se a gente está sendo fiel nas coisas terrenas para confiar as celestiais, né? Então ele sempre chamou quem está ocupado. Então quando a gente é fiel nas coisas que a gente faz em casa, no trabalho, né? É muito mais chance de sermos usados, né, na obra de Deus do que a gente cruzar o braço, se Deus quiser vai me dar, vou fazer, sabe aquelas coisas do crente que tudo é Deus, né? Então fica lá deitado 11 horas da manhã, Deus, me dá um emprego, Deus, né? Tem o cara às 6 da manhã acordando, indo atrás, e o cara lá às 11 horas, Deus, precisa disso, né? Então, isso aqui nos ensina isso, né? Deus não vai chamar preguiçosos para servi-lo, né? Porque ele vai avaliar
se a gente está apto para o serviço, né? E aí essa parte aqui de 2 Reis vai tratar desse ministério de Eliseu, né? Que, como eu já acabei de falar, Deus chama sempre quem já está fazendo, né? E essas pessoas largaram o que estavam fazendo assim que Deus chamou, né? Foram embora, né? Seja Pedro e Tiago, né? Pescando no barco, Eliseu arando a terra, não, Deus chamou, vamos embora, né? E Deus chama aqueles que respondem ao chamado imediatamente e com prontidão, né? Sem discutir, sem esperar, sem colocar consequências, sem colocar condições, né? Ah, Deus, eu vou se fizer isso, né? Eu vou se fizer isso. Então, assim, uma das coisas que ensina aqui é a nossa obediência ao Senhor, né? O compromisso e a aplicação de tudo que Deus chamou para a gente fazer, né? Por isso que Ele testa a gente antes para ver se a gente é fiel na vida secular, né? Então, pô, essa pessoa está fazendo isso, né? Então, assim, se alguém pede para a gente limpar um cômodo, e aí a gente vai lá e dá um tapa só, né? E vai só para falar que fez, né? Será que Deus vai nos chamar se precisar limpar a igreja? Eu estou dando um exemplo bobo, mas, né? Se alguém fala assim, vai lá, dá uma limpada aqui, aí você vai lá, passa o paninho, joga debaixo do tapete lá, tá feito. Aí você acha que Deus vai contar com você para limpar a igreja dele, né? No sentido assim. Então ele vai sempre usar a nossa fidelidade nas pequenas coisas. É isso que a gente vê aqui com Elias, né? No final do ministério. O rei estava perturbado, enviou o capitão, né? Acasias ia ser o próximo rei. Ele está virado com Elias, enviou um exército para capturar Elias. E aí a gente vê todas essas coisas, né? Deus chamou esses homens, né? Eles largaram tudo e foram, né? Eliseu, mesma coisa. Então Deus chama também aqueles que vão responder imediatamente, sabe? Porque se Deus chamou, né? Qual é a prontidão, né? Falar, né? Porque até Jesus, quando fala, né? As pessoas às vezes interpretam errado, né? Quando aquela passagem que fala assim, deixa eu enterrar os meus pais e vão. Não quer dizer que acabou de morrer e você está no velório, não é isso. É que ele está dizendo assim, não, deixa primeiro eu resolver minhas coisas, né, inventário, todas as coisas. Quando tiver tudo certinho, né? Meus pais já não estiverem mais aqui, a herança dividida, tudo calmo, aí eu vou. E não é isso que Deus quer, né? Deus, quando chama, Ele quer saber se pode contar com a gente, né? Para o serviço, para a obediência, né? E é nesse sentido, né? Fidelidade nas pequenas coisas é que Ele vai procurar. E aí no final, a gente vê que o rei estava perturbado, né? No final do ministério de Elias, enviou esse cara e Elias disse ao capitão, né? Eu sou um homem de Deus. Vamos ver 2 Reis 1, do 12 até o 17. Elias respondeu, se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. O rei enviou um terceiro capitão de 50 com os seus 50 soldados. Este terceiro capitão de 50 subiu o monte, pôs-se de joelho diante de Elias e lhe suplicou, homem de Deus, peço por favor que a minha vida e a vida destes seus servos, os 50 soldados, seja preciosa aos seus olhos, porque desceu fogo do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50 soldados. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desça com este, não tenha medo. Se ele levantou, desceu com ele e se apresentou ao rei. Elias disse ao rei, assim diz o Senhor, por que você enviou mensageiros para consultar Baal, Zebul de
Deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel cuja palavra se possa consultar? Portanto, da cama em que está deitado você não sairá mais, você certamente morrerá. E assim Acasias morreu, segundo a palavra do Senhor anunciada por Elias. E Jorão, irmão de Acasias, começou a reinar em seu lugar, no 2º ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Isto porque Acasias não tinha filhos. Então, assim, você vê que imediatamente, né, desceu o fogo e consumiu. A gente vê lá no verso 13, né? E aí enviaram o capitão, né, de um terceiro grupo de 50, né? O primeiro grupo de 50 estava no versículo 10, que já tinha descido fogo e já consumido, né? Depois o versículo 12 foi o segundo, e o terceiro grupo de 50, ele veio e disse, por favor, não me mate, né, como os primeiros dois, né? E aí a vida dele foi poupada. É legal isso aqui, que esse incidente aqui é que João e Tiago mencionaram com Jesus quando chegaram nesse mesmo lugar em Samaria. Lembram daquela passagem? Vamos ler ela, Lucas 9, 51 a 56. Eles eram jovens ainda, né? João e Tiago, estavam com aquela coisa da juventude. Olha só o que estava acontecendo aqui, ó. Quando se completavam os dias em que Jesus devia ser elevado ao céu, ele resolutamente tomou o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros adiante de si. Estes, partindo, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque Jesus dava a impressão de que se dirigia a Jerusalém. Vendo isso, os seus discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que façamos descer fogo do céu para os destruir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vocês não sabem de que espírito são. Então é legal, só mencionei isso aqui para a gente ver o contraste, né, entre o espírito, né, do novo pacto de Cristo e como era no pacto antigo, né? Então, assim, João, né, e Tiago conheciam as escrituras, né? Então falou, pô, aqui que desceu o fogo do céu, destruiu todo mundo, esses caras estão aqui, vamos pedir para descer também, né? Vamos destruir. E aí Jesus fala assim, vocês não sabem de que espírito vocês são, né? Porque ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Então só para a gente ver o contraste, né, entre as alianças e para ter assim a curiosidade que foi nesse mesmo lugar, em Samaria, né, que aconteceu isso. E aí a gente chega no final do ministério de Elias, né, em 2 Reis capítulo 2, e aí a gente vê uma coisa bacana sobre Eliseu, né, no início, assim, a persistência dele. 2 Reis 2, vamos ler do 1 até... Vamos ler tudo, até o 18. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhes perguntaram: Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre sua cabeça? Ele respondeu: Sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhes perguntaram: Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o sobre sua cabeça? Ele respondeu: Sim, também eu já sei,
mas não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou-se e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados e ambos passaram em seco. Elias é elevado ao céu. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. E Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em 2 partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os 2 lados e Eliseu passou. Os discípulos dos profetas procuraram Elias. Os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó viram isso e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra. E disseram a Eliseu: eis que entre os seus servos há 50 homens valentes. Deixe-os ir em procura do seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram com ele até que, constrangido, lhes disse: podem enviar os homens. E enviaram 50 homens que o procuraram durante 3 dias, porém não acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e lhes disse: eu não disse que vocês não deveriam ir? Então, é interessante, né? Eu estou falando aqui para a gente ver a persistência, né? Que ele falando: não venha atrás de mim, né? Não vem atrás de mim. E aí ele respondia assim: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei sozinho. E por 3 vezes ele fala isso. Não vem aqui, vai para lá, né? Deixa eu ir sozinho. Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei sozinho, né? E a última vez também. E aí, quando Elias, né, disse a Eliseu para pedir, né, o que você quer que ele faria, ele fala assim: receber a porção dobrada do seu espírito, né? E olha como Elias continuou. Vamos ver se ele vai perseverar mesmo, porque ele falou assim: ó, você fez um pedido difícil, está no verso 10, né? Mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Ou está falando assim: se você desistir, você não vai ter. Se você continuar seguindo e não me largar, né, a ponto de ver eu sendo levado, você vai ter. Senão, não. Ou melhor, mantenha a sua persistência. Né? Mesmo ele falando, vai, no final, quando ele fez esse pedido, né, ele estava testando, né? E aí, negando, né? Eu não vou, você não vai, eu vou, tal. E aí, finalmente, né, eles chegaram à margem do Jordão
e Eliseu, né, fere as águas e eles atravessam o mesmo milagre que aconteceu no Mar Vermelho quando Josué entrou no Jordão, né? O Jordão se abriu de novo para eles passarem, né? Eles atravessaram para o outro lado, né? E aí Elias pergunta no versículo 9, por que você me seguiu todo esse tempo? O que você quer? Né? Ele ainda insiste no verso 9. Então, assim, a gente como igreja, né, tem que entender, né, que às vezes a gente está seguindo, né, nossos líderes, né, estão assistindo em alguma coisa, né, mas na verdade, assim, qual que é o nosso desejo? O que a gente quer, né? É um cargo, é honra de homem, é salário, né? Ou uma dupla porção desse Espírito, né? Então, assim, no caso aqui, ele não queria título, honra, né? Ele pediu assim, eu queria uma porção dobrada do teu Espírito, né? Ele via que era um homem de Deus, né? E por isso que ele falou, não vou te deixar, eu quero essa porção. Interessante, o Elias sendo o mais velho, né? Falou para ele, não vai ser fácil. E queria realmente ver se era aquilo mesmo que ele queria, porque uma coisa preciosa lhe ia ser dada. Exato, né? Uma coisa de Deus, né? Então ele queria testar assim, se quer realmente, é isso que você tem no seu coração. Isso e mesmo. viu a responsabilidade que ele foi. Toda a dificuldade, né? Você vai, eu vou para Gilgal, você vai, eu vou para tal, você vai, fica aí, não, eu vou. Não, eu vou para ali, né? Não, Igual eu também Jesus vou. falou Igual também, Jesus. né? Não olha No para desse trás. mundo tereis aflições. Então ele estava, né, testando isso, né, e passou no teste, né, porque assim, ele queria mesmo uma porção dobrada, né, ele estava querendo, né, e o Espírito Santo vai nos testar, né, tipo assim, ele leva a gente para Gilgal, né, ó, você está satisfeito com isso aqui? Se a gente falar, tudo bem, pode ficar. Ah, não, é muita luta, Deus, não sei o quê, fazer isso com a igreja, se envolver. Tá bom, então, filho, fica aí. Vem só domingo, né? Assiste o culto. O que Deus tem é algo assim tão precioso que, né? Deus se mostrar, Deus se revelar, não pode ser para quem não vai fazer bom uso. O destino disso tem que ser a motivação para a coisa certa, Exato, para né? aquilo que é de Deus, Para a glória de Deus. não para o homem em si. Então, onde a gente falar que tá bom, Deus vai aceitar. Deus respeita, né? Deus vai aceitar, né? Só que Ele quer que a gente vá mais. Então, assim, você está satisfeito, né? Vou com você até Gilgal. Depois não vou mais. Tá bom. Tem uma passagem, pastor, não sei onde é agora, que dá flecha, que ele manda lá. Isso, ele fica atirando, né? Até onde vai. Então, por que parou? Por que parou, né? Então, assim, é a mesma coisa. Se a gente falar que está satisfeito, isso tá bom para mim. O senhor fala, tá bom. Aí se você falar assim, não, aí Deus vai te dar outra experiência. Não, agora então você vai para Betel. Né? Gilgal, Betel. Então, às vezes, você tem visão, né, de uma reunião de oração, não sei o quê, e aí você vai testemunhar, né, do que Deus está te falando, tal, e ganhar honra por aquilo. Aí Deus vai falar assim, você está satisfeito com isso? Você fala, estou. Vai falar, tá bom, então eu vou continuar dando essas visões e você continua ganhando honra nas reuniões e para por aí. Aí outros dizem assim, não, eu ainda quero ir para Jericó. Gilgal, né? Betel, Jericó. Então assim, você está satisfeito com esse milagre? Tô, Senhor, é o suficiente. Tá bom, é o que você vai ter. Aí outros vão dizer assim, não, Senhor, eu quero que o teu Espírito descanse sobre mim, né? Assim como descansou sobre Jesus. Eu quero transformar o meu caráter na semelhança de Jesus. E aí ele vai. Então continua andando. Não para, né? Então, não estou satisfeito com visão, com falar em língua, com ministério, ou até com evangelismo. Eu quero o caráter de Jesus. E aí ele vai. Então tá bom, continua caminhando.
se você se satisfazer, não, mas já estou bom aqui, já falo em língua, já estabeleci uma igreja, já fiz. Ele vai falar, tá bom, filho. Agora você fala assim, não, pai, eu quero o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, eu quero o caráter dele em mim. Então você vai continuar caminhando, porque isso nunca vai acabar, porque a missão na Terra você pode acabar, era a igreja que você queria, ela está estabelecida, fica aí quietinho então. Né? Então a vida cristã, ela não termina, né? A gente é que fala, não, aqui está bom. Né? Então a gente nunca deve estar satisfeito até que o Espírito de Deus continue, né, trabalhando no nosso caráter para a gente ver assim na vida real a transformação, né, da nossa vida, assim, de como que a gente reage às coisas, né, se é como o Espírito de Jesus ou se é como o Espírito de João e Tiago, manda fogo, Deus! Né? Então é nesse sentido, né? Se a gente tem esse anseio, né, de que o Espírito, né, tome nossa vida e nos torne cada vez mais semelhante com Jesus, Deus não vai decepcionar a gente. Ele vai dar, mas a gente vai ter que continuar caminhando, porque são nas provas, de glória em glória, né? Não é um passe de mágica, né? Então ele vai testar a gente no caminho para ver assim até quando que a gente se contenta. Se a gente se contentar com aquilo, tá bom. Agora, se a gente continuar, né, inconformado no bom sentido, falando, não, Senhor, se o Senhor falou que eu posso me tornar a semelhança de Jesus, eu quero mais. Me ajuda nessa área, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que, assim, durante a minha caminhada com Deus, né, eu já vi muita gente, assim, piedosa, pregando, né, servindo ao Senhor, mas chegou num ponto que, tipo assim, se contentaram, sabe? É assim mesmo, tá bom, né? E aí parou. Então parou no 25%, uns pararam no 50%, e poderiam... Os talentos, né? Que Deus quer que sempre multiplique, né? Se você só enterrar, né, com medo de perder, você vai usar na terra e não vai usar para Deus, né? Então, assim, que a gente seja como Eliseu nesse ensino, né? Que pressionou pelo melhor de Deus, né? Teve a dupla porção e ele só recebeu porque ele perseverou. Só porque ele perseverou, porque depois de 3 negativas, né? E não é assim, faz isso, isso, isso. Era, tô indo para uma cidade, você fica, não, eu vou. Aí depois, tô indo para outra. Não é uma coisa assim, arruma essa cadeira, agora arruma a luz e pega a bolacha. Né? Eram coisas, né? E ele perseverou, né? E aí a gente vê que, na verdade, ele fez o dobro de milagres que Elias, né? Elias ressuscitou um menino dos mortos, Eliseu ressuscitou 2. Então a porção dobrada ele também teve, né? Um na vida e outro após a morte, né? Que ele caiu nos ossos lá e reviveu, né? Recebeu a porção dobrada do Espírito, né? Pela persistência, né? E não tem outro jeito, a gente tem que perseverar. Então, assim, é interessante, né, que como a gente banalizou essas coisas, né? A gente vê muito pregador aqui, vem hoje receber o seu batismo do Espírito, né? Vem assoprar na cara dos outros, tal. Vou colocar a mão em você e você vai receber, né? Agora, se você quer uma dupla porção, não é fácil, porque o que diz o versículo 10 que a gente acabou de ler? Ó, você pediu uma coisa difícil, mas você a receberá se me vir, Elias, subindo ao céu. Então isso aqui, para a gente encerrar, é uma figura de Cristo subindo ao céu. Então o Senhor diz assim, ó, se você me vir, você receberá. Então, a gente continua... Os olhos abertos, a mente em Deus. Exato, o tempo na todo. Expectativa. Então, assim, o que ele está falando aqui, Tetê, você pediu uma coisa difícil, mas se você me olhar e não olhar para os homens, você vai me ver. E aí você não vai se decepcionar, é o que ele está querendo dizer aqui. Ó, você vai receber se me ver subindo. Então, uma figura de Jesus, né, até hoje, ele, né, que é quem nos batiza, não é homem, né,
Não é batizador, pregador, pastor. É Jesus que nos batiza no Espírito Santo. Porque lembra que João Batista disse? Eu só batizo em água. Se quer o batismo do Espírito, vai para ele que eu não posso dar. Porque ele é muito, entendeu? Muito além de mim, eu não posso nem a sandália. Você quer o batismo do Espírito? Olha para ele. Semana que vem, permitindo o Senhor, a gente continua dessa porção aqui, tá bom, igreja? Que Deus nos abençoe. Amém.